Então, o que nós vimos na aula passada foram as doações realizadas como adiantamento de legítima, ou seja, a ascendente doando ao descendente um determinado valor em vida como um adiantamento de herança, com essa finalidade, com a finalidade de realmente antecipar a legítima daquela pessoa. Isso é o ponto principal que diferencia do que nós vamos ver hoje. Porque o que nós vamos ver hoje, na verdade, é a possibilidade de você fazer uma doação em vida sem que isso represente adiantamento de herança. Na verdade, o que nós vamos ver hoje é a possibilidade de você fazer uma doação para um descendente em vida, como se estivesse fazendo um testamento em vida. Ou seja, utilizando aquela parte disponível que você tem no testamento, e ao invés de deixar em testamento para depois da morte, porque o testamento só produzirá efeitos após a morte, ou seja, o sujeito que recebeu para o testamento só se tornará proprietário daquele bem após a morte, quando for executado o testamento. Então, ao invés de deixar para que a pessoa se torne proprietário daquele bem somente depois de aberta a sucessão, você quer que ele tenha a propriedade desses bens, enfim, do bem que você quiser, durante a vida, sem que isso represente adiantamento de herança. Então, a lei permite que você utilize aquela parte que você utilizaria em testamento em vida, deixando aqueles bens para um descendente e dizendo expressamente, e é esse o primeiro ponto da dispensa de colação, dizendo expressamente que dispensa a colação, ou seja, que aquele valor doado em vida não é adiantamento de herança, mas disposição da parte disponível, doação da parte disponível, uso da parte disponível. Compreender essa diferença? Então, assim como toda doação presumidamente é adiantamento de herança, eu posso querer que essa doação não seja um adiantamento de herança, não seja compensado depois, não seja colacionado depois. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de utilizar aquela fatia do meu patrimônio que eu poderia usar em testamento para depois da minha morte, utilizar em vida em favor dos descendentes, dizendo: olha, eu estou deixando esse bem para fulano de tal e estou dispensando a colação. Mas o ponto central é esse: eu tenho que dispensar expressamente a colação. Porque se eu não dispensar expressamente, então vai se valer da regra primeira, que é toda doação feita em vida é presumidamente adiantamento de herança. Então, ou eu faço uma doação e não digo nada, e será adiantamento de herança, ou então eu faço uma doação e digo expressamente que é uma dispensa de colação e, portanto, eu não estou adiantando a herança legítima. Eu estou, na verdade, adiantando a herança testamentária. E a herança testamentária é a minha parte disponível, logo não precisa ser devolvido ou compensado. É o uso da minha parte disponível que eu posso deixar para quem eu quiser. Mas para isso eu tenho que fazer isso de modo expresso. Eu não preciso fazer essa dispensa necessariamente no mesmo ato de doação. Eu posso doar agora e fazer a dispensa da colação posteriormente, em qualquer ato autêntico, desde que seja de forma expressa. Então, eu posso fazer um adiantamento, posso fazer uma doação agora, que vai ser presumidamente adiantamento de herança, de legítima, e depois eu digo, não, melhor eu prefiro que aquela doação seja utilizada a minha parte disponível. Posso mudar de ideia quanto à dispensa da colação, posso dispensar, depois posso revogar a dispensa, posso fazer isso livremente até a minha morte, inclusive em testamento. Até posso fazer uma doação em vida e depois em testamento eu dispensar a colação. O importante é que eu dispensei a colação. Compreendido isso? Muito bem. Agora um raciocínio paralelo, mas extremamente importante.
Uma pessoa, vamos supor que tenha um patrimônio, que seja solteiro, patrimônio é avaliado em R$ 1.000. Essa pessoa, tendo filhos, descendentes, ascendentes ou cônjuge, que são os herdeiros necessários, ele só pode dispor em testamento da metade dos seus bens. Se ele não tivesse herdeiros necessários, ele poderia dispor de 100%. Mas ele tendo herdeiros necessários, ele só pode dispor de, no máximo, até 50% dos seus bens. Então, se ele é solteiro e tem R$ 1.000 de patrimônio, ele pode deixar em testamento 500, certo? Porque ele tem filhos, no nosso exemplo. Bom, agora imagine o seguinte: esse sujeito tem 500 disponíveis. Ele não tem 500 disponíveis em vida e mais 250 na morte. Ou seja, ele não tem a metade do patrimônio em vida, depois a metade mais do que sobrou para dispor em testamento, certo? Porque senão nós teríamos, então, 75% de parte disponível. E isso não é verdade, isso não é correto. O correto é dizer que ele tem 50%, que é a metade do patrimônio dele. Muito bem, se ele vai dispor parte em vida ou parte para depois da morte, ou tudo em vida ou tudo para depois da morte em testamento, é critério dele. Mas ele sempre estará utilizando dessa mesma conta disponível. Ele não estará se utilizando de duas contas separadas. Então, se ele faz uma doação com dispensa de colação, primeiro, logicamente, esse valor doado não será devolvido ao espólio. E segundo, se ele utilizar essa parte disponível em vida, ele terá menos parte para utilizar em testamento após a morte. Então, vamos supor, se ele tinha patrimônio de 1.000 e a parte disponível dele é 500, então, se ele utilizou 200 em vida e ainda faz um testamento para depois da morte, esse testamento não pode ter mais 500 à disposição. Esse testamento só terá a diferença. Se ele utilizou 200 em vida, ele terá 300 em testamento. Compreendida essa diferença? Então, quando eu faço uma doação com dispensa de colação, eu estou dizendo que a pessoa não recebeu adiantamento de herança, que a pessoa recebeu, na verdade, adiantamento da parte disponível, que recebeu um adiantamento do testamento. Essa é a ideia da doação com dispensa de colação. Certo? Muito bem. Então, a primeira ideia de dispensa de colação é a dispensa expressa, quando eu faço a doação e digo que essa doação não precisa ser colacionada. Não preciso dizer isso no mesmo ato, posso fazer essa dispensa em ato autêntico posterior. A segunda forma de dispensa de colação é a dispensa tácita. A dispensa tácita ocorre quando eu faço uma doação em favor de um descendente que não era meu herdeiro no momento da doação. Repito, a dispensa tácita ocorre quando eu faço uma doação em favor de um descendente que não era meu herdeiro no momento da doação. Exemplo mais simples do mundo. Eu faço uma doação em favor de um neto, sendo que meu filho, pai ou mãe dele, está vivo. Então, logicamente, se meu filho está vivo, então o meu neto não é o meu herdeiro naquele momento. Meu herdeiro naquele momento é meu filho. Então, se eu faço uma doação em favor de um neto ou em favor de um bisneto e o ascendente dele ainda está vivo, significa que aquela doação não é adiantamento de herança. Aquela doação é o uso da parte disponível, é o uso da parte testamentária. Portanto, é uma doação com dispensa de colação. Tacitamente, sem que eu precise dizer. Mesmo que, no momento da minha morte, aquele filho esteja pré-morto. Mesmo que, no momento da minha morte, aquele neto seja o representante daquele filho na sucessão. Mesmo que aquele neto compareça na sucessão na qualidade de representante ou na qualidade de herdeiro direto, não interessa, não muda nada. O que interessa é saber se no momento da doação
aquele descendente era ou não o meu herdeiro. Se no momento da doação ele era meu herdeiro, é adiantamento de herança. Se no momento da doação ele não era meu herdeiro, eu estou utilizando da parte disponível, portanto, é uma doação com dispensa de colação. Compreendido isso? E a terceira forma de dispensa de colação é a dispensa que diz respeito às hipóteses legais. O Código Civil traz lá no artigo 2010, 2011, as hipóteses de dispensa legal de doação. E diz o seguinte: não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente, enquanto menor, na sua educação, estudos, sustento, vestuário, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento ou as feitas no interesse de sua defesa em processo crime. Muito bem. Aqui parece condicionar a que essas despesas não serão objeto de colação enquanto for menor. Não, hoje não se entende assim. Hoje se entende que, por exemplo, uma faculdade, a pessoa tem ingressa numa faculdade particular em que há pagamento da faculdade. Aí o ascendente paga a faculdade para o descendente. E aí ele já tem mais de 18 anos. Mesmo assim, esse pagamento de faculdade, de estudos, melhor, eu botei educação aqui, mas de estudos, esse pagamento de estudos não se considera um adiantamento de herança, certo? Até mesmo sustento, a pessoa tem mais de 18 anos e mora com os pais. Óbvio que não se pode considerar isso adiantamento de herança. Então, a fixação daqui enquanto menor não é a melhor interpretação. Mesmo porque observem a parte final do 2010, que diz o seguinte: feitas no interesse de sua defesa em processo crime. Ora, se está tratando de processo crime, também não há como pensar que isso estaria condicionado à ideia de que ele fosse menor de idade, menor de 18 anos. Então, essas despesas ordinárias de sustento absolutamente não são consideradas adiantamento de herança. Agora, se a pessoa vai fazer uma segunda faculdade, uma pós-graduação, que sei eu, aí é possível discutir, é possível interpretar de outra forma. Mas uma faculdade normal, na continuidade dos estudos dos filhos, não é considerado adiantamento de herança, certo? E o 2011 diz o seguinte: as doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente também não estão sujeitas à colação. Lembra do que se trata a doação remuneratória? A doação remuneratória é uma doação causal, ou seja, é uma doação, não é um pagamento por um serviço prestado, é uma doação, mas feita em agradecimento a um serviço prestado, certo? Ela é remuneratória porque aquele que recebeu a doação prestou um serviço, prestou de favor, prestou de bom grado, não na tentativa ou na intenção de cobrar pelo serviço prestado, absolutamente não. É um filho que ajuda o pai no trabalho, que ajuda o pai na empresa, que ajuda o pai no campo, enfim, o pai, a mãe, quero dizer, e simplesmente ele está prestando algum tipo de serviço sem a intenção de cobrar. Em agradecimento, aquele ascendente faz uma doação remuneratória, uma doação causal. E como é que eu sei que a doação é remuneratória ou é simples? A doação causal, ela diz a causa, ela refere expressamente o motivo pelo qual a doação está sendo realizada. Então, dou tantos R$ 1.000 a meu filho por ele ter me ajudado em tal situação. Quer dizer, há uma vinculação da causa como motivo da doação realizada. Como vocês sabem, uma doação é um ato de liberalidade, eu não preciso dizer por que estou doando. Eu posso dizer, dou tanto para alguém e terminou. É ato meu, livre. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se eu digo a causa, eu estou vinculando essa doação à causa, e no caso de um serviço prestado, uma doação remuneratória, também é considerado uma doação feita com uso da parte disponível, com utilização daquele dinheiro ou daquela parte do patrimônio disponível que eu deixaria em testamento. Compreendido até aqui, gente?
Sim. Então, vamos prosseguir. Então, a ideia principal é que, se eu faço uma doação e nada digo, essa doação será considerada adiantamento de herança. Agora, se eu faço uma doação e dispenso a colação naquele momento ou momento posterior, então aquela doação não é considerada adiantamento de herança, não terá que ser colacionada, mas eu estarei já me utilizando da parte que eu tinha para usar no testamento. Portanto, quando eu faço uma doação com dispensa de colação, eu acabo reduzindo o valor para deixar num testamento posterior. Posso não fazer testamento, posso fazer só isso e terminou. Mas se eu fizer um testamento, eu diminuí a parte que eu tinha para deixar em testamento. Certo, gente? Últimas duas regras a respeito das colações. Se eu fizer doações várias doações em favor de vários descendentes, então eu posso acabar ultrapassando isso, no caso de doações com dispensa, né? Eu posso acabar ultrapassando os meus 50% disponíveis. E eu não posso ultrapassar. Se eu só posso dispor em testamento de 50%, eu também só posso fazer doações com dispensa de, no máximo, 50% do meu patrimônio. Eu só posso dispor só posso fazer uma doação com dispensa da parte disponível. Se a parte disponível é 50%, logo eu só posso fazer doações com dispensa de, no máximo, 50% dos meus bens. Muito bem, mas se eu fizer várias doações e ultrapassar os 50%, então eu faço várias doações com dispensa de colação e ultrapasso os 50% disponíveis, então eu tenho que reduzir essa dispensa de colação. Eu tenho que reduzir, eu tenho que considerar que algumas dessas doações, na verdade, são adiantamento de herança, porque não poderia ter ocorrido a dispensa da colação, já que ultrapassou os 50% disponíveis. Neste caso, são duas regras bastante simples. Se eu faço várias doações simultâneas, se eu faço várias doações ao mesmo tempo para vários descendentes e ultrapasso 50%, então eu vou reduzir de todas elas proporcionalmente. Quer dizer, se eu tinha um patrimônio avaliado em 1.000, poderia dispor de 500. E eu tenho 3 filhos. E eu fiz uma doação de 200 para cada filho, portanto, eu ultrapassei os 500, fiz doações de 600. Então, eu tenho que retirar aqueles 100 proporcionalmente de todos eles. Então, cada um vai ter que devolver 33, 33, 33, para que eu possa chegar, então, nos 500. Compreenderam? Então, isto eu faço nos casos em que eu fiz várias doações no mesmo momento, simultâneas, no mesmo documento, na mesma hora. Agora, se eu fiz várias doações em vida, com dispensa de colação, mas em dias diferentes, bom, aí muda. A regra é outra. A regra é que eu vou reduzir o excedente a partir da doação mais recente. A última doação é que vai acabar tendo que devolver para chegar no limite. Então, se eu fiz doações simultâneas, eu desconto de todos eles proporcionalmente. Se eu fiz doações sucessivas, então eu vou descontar a partir da mais nova. Por exemplo, aquele mesmo caso, eu tenho um patrimônio avaliado em 1.000, 3 filhos, fiz doação de 200 para cada um, somam 600. Eu só poderia dispensar a colação de até 500. Dispensei a colação dessas doações de 600, não posso. Então vai haver redução. Só que para os 3 filhos, eu fiz doações em dias diferentes. Então, para o filho A, eu fiz em 2018, para o filho B, eu fiz em 2019, e para o filho C, eu fiz aquela doação de 200 em 2020. Neste caso,
sendo sucessivas as doações, eu vou descontar só do filho C, somente daquele último que recebeu. Porque no dia que eu fui fazer aquela doação com dispensa, eu já não podia dispor de 200. Eu só podia dispor de 100. Então, aquele filho C vai ter que devolver 100, vai ter que colacionar 100, e aquela dispensa de colação sobre o 100 não tem validade, certo? Então, isso ocorre quando eu faço várias doações e acabo excedendo a parte disponível. Lógico, eu estou tratando agora de doações com dispensa de colação. Por isso que eu estou preocupado com a parte disponível. Porque se fossem doações que não houvesse a dispensa de colação, se fossem doações de adiantamento de herança, ou alguém teria entrado em vida para anular a doação excedente a 50%, ou se ninguém tivesse entrado em vida, então os 3 teriam que devolver os 200 recebidos, e ninguém ficaria prejudicado com isso, certo? Então, aí não há essa preocupação de redução, porque os 3 vão ter que devolver os 200 recebidos se não houve dispensa de colação. Então, a preocupação da redução ocorre quando eu faço doações com dispensa de colação. Nos casos em que eu quero usar a parte testamentária. E aí, quando eu excedo aquela parte testamentária, essa parte tem que ser reduzida e devolvida ao espólio como adiantamento de herança. Certo? E a última regra, antes de nós iniciarmos a análise da legislação e exemplos, diz respeito às doações de ambos os cônjuges. Quando ambos os cônjuges, ambos os pais, ambos os ascendentes fazem uma doação em conjunto em favor de descendente, e, logicamente, isso se usa para o patrimônio comum, neste caso, eu vou colacionar, agora não estou tratando das doações sem dispensa de colação, eu vou colacionar metade no falecimento de um ascendente e só vou colacionar a outra metade no falecimento do outro ascendente. Então, por exemplo, se meus pais fazem uma doação para mim no valor de 400 mil reais do patrimônio comum deles, quando meu pai vier a falecer, eu vou colacionar 200. E depois, quando minha mãe vier a falecer, eu vou colacionar os outros 200. Já que eu tenho que colacionar aquilo que me foi doado pelo falecido. Então, quando o casal doa um bem no valor de 400, na verdade, cada um está doando 200. Por isso que eu colaciono também separadamente em cada um daquelas sucessões. Certo? Compreendido isso? Bom, antes eu vou acrescentar mais 2 regrinhas que nós não vimos na aula passada. 2 regrinhas ainda sobre colações. Primeiro, renunciante. O renunciante, embora renunciante, ele tem que colacionar, certo? Embora renunciante, ele tem que colacionar. Quer dizer, ele não pode utilizar a renúncia da herança para evitar a devolução daquilo que ele recebeu de adiantamento de herança. Então, com muito mais razão, se ele não quer participar da sucessão, se quer renunciar à herança, mais motivo ainda para devolver aquilo que ele recebeu em vida. Certo? E a segunda regrinha que eu tinha esquecido da aula passada, que eu preciso passar para vocês, é a seguinte situação. Os representantes, então um caso de sucessão por representação, por estilo. Os representantes têm que colacionar aquilo que o representado teria que colacionar se estivesse vivo. Quer dizer, se uma pessoa recebe um determinado adiantamento de herança e morre antes do autor da herança, e, portanto, será representado naquela sucessão pelos seus descendentes, esses descendentes têm que colacionar aquilo que o representado teria que colacionar se estivesse vivo. E mais, eles têm que colacionar ainda que não o tenham herdado. Ainda que não tenham herdado aquele patrimônio, eles têm obrigação de colacionar.
E aí nós vamos ver melhor como funciona isso nos exemplos. Vamos, então, à análise da legislação primeiro. Uma leitura simples aqui do código para ver se vocês têm alguma dúvida a respeito do assunto. Vamos lá. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir. Conferir é colacionar, é devolver. Conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Sonegação é o tema seguinte que nós vamos ver, né? Que é a sonegação sucessória. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. Esta é a regra que determina que você tem que pagar o testamento antes de colacionar, porque esses bens conferidos, que são os bens devolvidos, eles têm que ser computados na parte indisponível, ou seja, na parte da legítima. E eles não aumentam a parte disponível, por isso que eu tenho que tirar a parte disponível testamentária antes de realizar a colação. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida nesse código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários, que ao tempo do falecimento do doador já não possuírem os bens doados. Quer dizer, mesmo que você não tenha o bem doado, você tem que colacionar o valor. Se computados os valores das doações feitas em adiantamento, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. Simples, né? Porque se meu quinhão é de 500 e eu recebi um adiantamento de 200, eu vou receber naquela partilha só mais 300, compensando os 200 recebidos. Se meu quinhão é 500, eu só vou receber a diferença 300. Agora, se não é possível, então ele vai ter que colacionar, vai ter que entregar, sim, o bem para o espólio ser dividido. Nós chegamos a ver exemplos na aula passada sobre isso. E também vimos que se ele não tem o bem, ele vai entregar o valor. O valor da colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhe atribuir o ato de liberalidade, a doação propriamente. Se a doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha, pelo que então se calcular valessem ao tempo da liberalidade. É a mesma regra, só os casos de doação em que não há estipulação de valor. E hoje não tem como fazer isso, né? Só o valor dos bens doados entrará em colação. Não assim benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, ocorrendo também à conta deste os rendimentos, lucros, assim como os danos e perdas. Quer dizer, o que está sendo colacionado é aquilo que foi doado, e não o que foi acrescido ou perdido posteriormente, depois que o donatário recebeu o bem, que é bastante justa a regra, creio. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Olhem só, são dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível. A parte disponível, como vocês sabem, é 50% do patrimônio para os casos em que há herdeiro necessário, como é o caso aqui, né? Porque a doação é para descendente e descendente é herdeiro necessário, ou doação para cônjuge, o cônjuge é herdeiro necessário. Então, contanto que não excedam, ou seja, para dispensar a colação, não pode exceder a parte disponível. Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade feita a descendente, que ao tempo do ato não seria chamada à sucessão na qualidade de herdeiro necessário. Então, essa é aquela regra da dispensa tácita. Presume-se imputada na parte disponível, portanto, dispensada a colação, se eu faço uma doação em favor de um herdeiro, de um descendente que não era meu herdeiro na época da doação. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título. Quer dizer, eu não preciso fazer a dispensa necessariamente no ato de doação.
eu posso fazer posteriormente. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham no momento da liberalidade. Aqui é uma discussão, porque, na verdade, o que se faz hoje é uma verificação do tempo da morte e não do tempo da doação. Então, acaba-se por puxar como se fosse um balanço final do patrimônio do sujeito no tempo da morte. Se no tempo da morte ainda aquele valor pode ser enquadrado dentro da parte disponível, a dispensa é válida. Se no tempo da morte aquele valor não pode ser enquadrado na parte disponível, não há como validar a dispensa. Por exemplo, se uma pessoa tem R$1.000 e 3 filhos, ele pode dispor de R$500 em doação em vida com dispensa de colação, certo? Aí ele faz uma doação com dispensa de colação no valor de 500, tá válido? Só que ele morre com 0. Se ele morrer com 0, aquela dispensa de colação vai chegar no máximo a 250. Os outros 250, aquele donatário vai ter que devolver ao espólio como adiantamento de herança. Esse é o entendimento que me parece também mais justo, né? A redução da liberalidade faz pela restituição ao monte do excesso, assim apurado. A restituição será em espécie ou, se não existir o bem, em dinheiro. Aí é a mesma coisa que a regra anterior. Sempre devolve o bem, se não tem o bem, devolve o valor. Segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas no que forem aplicadas, no que forem aplicáveis as regras desse Código sobre redução. Até aí tudo bem. Sujeita-se à redução nos termos do parágrafo antecedente a parte da doação feita aos herdeiros necessários que exceder a legítima e mais a quota disponível. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que se eu tiver que sofrer algum tipo de redução, eu posso me utilizar da parte disponível para completar aquela parte da redução e ficar com o bem inteiro para mim. Sendo várias as doações a herdeiros, feitas em diferentes datas, serão elas reduzidas a partir da última, até a eliminação do excesso. Então, é aquilo que eu falei, se você fizer várias doações ao mesmo tempo, reduz de todos. Se fizer várias doações em datas diferentes, portanto, doações sucessivas com dispensa de colação, então, elas serão reduzidas a partir da mais recente. Aquele que renunciou à herança ou dela foi excluído deve, não obstante, conferir as doações recebidas. Ou seja, não é porque renuncia que não vai ter que colacionar, vai ter que colacionar. Quando os netos, representando seus pais, sucederem os avós, serão obrigados a trazer a colação, ainda que não haja herdado o que os pais teriam de conferir. Então, aquilo que nós falamos, que mesmo quando uma pessoa vem a morrer, aquele que recebeu a doação em vida, que tem que devolver, vem a morrer, os representantes vão ter que colacionar. Lógico que os representantes, quando não herdaram aquele valor, eles não vão ter que tirar dinheiro do próprio bolso, mas também, né, vão colacionar no sentido do cálculo. O cálculo do quinhão deles vai levar em consideração aquele adiantamento que o representado recebeu em vida. O 2010, 2011 nós já lemos, e o 2012 é a última regrinha, que ela, sendo feita a doação por ambos os cônjuges, no inventário de cada um se conferirá por metade. Dúvidas até aqui? Professor, Pois não. No caso, assim, de o falecido ter 2 filhos, tá? Ele ter feito um adiantamento de herança para um deles. E ambos esses filhos são pré-mortos. Então, a sucessão vai para a linha dos netos. Mesmo assim, os netos representando por cabeça, eles teriam que colacionar essa parte dos pais? Olha só, essa expressão que tu utilizaste agora não existe. Te deste Qual? conta disso ou não? Representando Qual? por cabeça não existe. Ou eles representam Ah, e sim, sim. sucedem por cabeça, É, certo? sucedendo por cabeça, é o que eu quis Isso. dizer. Então, cuidado, porque aqui acaba confundindo a situação. Olha só. Então, Sim, sim.
certo? O A fez uma doação para C, vamos supor, certo? Então, Sim. que o patrimônio dele seja 1.000, e aí ele fez uma doação de 300. Tá? Bom, menos 300, o patrimônio dele ficou em 700. Aí, o B é pré-morto e o C é pré-morto. Esse é o seu exemplo, correto? Correto. Então, a sucessão vai se resolver na linha dos netos. Eles vão suceder por cabeça, eles não estarão representando o C. Se eles vão suceder por cabeça, a pergunta, eles receberam alguma doação? Não. Então, eles vão pegar 700 e dividir por 4. Certo, muito obrigada. Entendeste? Porque eles não estão representando. Agora, vamos mudar o seu exemplo para já adiantar uma das hipóteses. Então, neste caso aqui, eles vão pegar os 700 e dividir por 4, porque eles não estão representando o C. Eles estão recebendo por cabeça, e como eles não receberam nenhum adiantamento de herança, eles não têm o que devolver. Correto? Agora vamos mudar o teu exemplo aqui, ó. Olha só. O C recebeu uma doação de 300, só que o B está vivo. Então, a sucessão se resolve aqui. Certo? A pergunta é, F e G vão ter que colacionar os 300? A resposta é sim. F e G vão ter que colacionar os 300, ainda que não tenham herdado. Que é mais grave ainda. Quer dizer, vamos supor que C, quando morreu, morreu com patrimônio avaliado em 0. Morreu em completa miséria, sem nenhum dinheiro. E F e G não receberam nenhuma herança de C. Então, o que vai acontecer? Nós vamos colacionar, sim, para efeitos de cálculo, certo? Vai ser 1.000. O quinhão de cada um é 500, então o B vai receber 500, certo? Só que como eu só tenho 700, porque esses 300 aqui não existem, o F vai receber 100 e o G vai receber 100. Compreendida a diferença? Porque aqui eles têm que colacionar o que o representado teria que colacionar se estivesse vivo. Sim, entendi. Então, são diferentes as hipóteses. Se eu participo por cabeça, o direito é próprio, o direito é meu. Se eu não receber adiantamento de herança, eu não tenho que colacionar. Agora, se eu estou representando alguém, então eu tenho que fazer tudo o que aquele teria que fazer se estivesse vivo. Assim como eu recebo o quinhão dele, que ele receberia se estivesse vivo, eu também tenho as obrigações decorrentes da representação. Dúvidas? Alguma dúvida dos colegas? Quer printar essa tela? Espero que eu possa dar uma maior. Feito? Acho que sim, professor. Deixa eu ver aqui se eu consegui. Tá, eu não vou Tá, pagar. consegui. Consegui. Muito bem. Então vamos a alguns exemplos aqui. A, casado com B, tem 3 filhos. C, D e E. Muito bem. A e B são casados em comunhão parcial. O patrimônio comum deles
é avaliado em 800. E o patrimônio exclusivo é avaliado em 1.200. Certo? Muito bem. Em vida, o A faz uma doação em favor de C no valor de 300 do patrimônio exclusivo. Certo? Então, o A pega do patrimônio exclusivo e doa 300 para C. Certo, gente? Muito bem. O C renuncia. Pergunto, o C terá que colacionar? Sim. Sim, terá que colacionar. Então, essa é a primeira ideia, mais simples de todas. Alguém fez alguma pergunta lá no chat? Não, não. Tá. Então, o C vai ter que colacionar, sim. A renúncia de C não pode ser interpretada como uma forma de se livrar daquela devolução do valor adiantado em vida. Certo? Bom, então, quanto a isso, nenhuma dúvida. Agora vamos à hipótese que nós estamos tratando, então. O A doa para C 300 do patrimônio exclusivo com dispensa de colação. Certo? E A... Bom, vamos trabalhar com essa ideia primeiro, com dispensa de colação. Como é que eu resolvo essa sucessão? Bom, primeiro tem que tirar a menção de B do patrimônio comum. Exatamente. Sempre comecem pela meação, porque meação não é herança, então eu tenho que eliminar a meação. Então, do patrimônio comum eu tiro a meação, sobram 400 aqui. Depois, professora, eu acredito... 1.200, eu tenho que tirar os 300, desculpe te interromper, que eu não tinha anotado ali. Então, sobraram 900. Tá. Diga. Não, é isso que eu ia falar, na verdade, que daí tiraria os 300 do 1.200. Certo. Que acredito que se trata como se fosse a herança testamentária, né? Por ser uma dispensa de colação. Não, não, né, Não? neste caso aqui, sim, é o correto, houve dispensa de colação. Corretíssimo. Está correto o raciocínio. Como herança testamentária. Certo. Então, daí pegaria metade, não, desculpa, um terço dos 900 do patrimônio exclusivo para o B. Do patrimônio exclusivo. É. Tá, do patrimônio. Tu não quer dividir o patrimônio comum primeiro? Ah, certo. Então, 200 para D, 200 para E. E por que o C não recebe nada do patrimônio comum? O C, É. ele não renunciou? Ah, não, desculpe, a renúncia era este exemplo aqui, né? Ah, tá, desculpa, me É, confundi. Então. não, aqui não há renúncia nenhuma. Não, desculpe. Certo, eu me Não há confundi, me renúncia. confundi. Tá, não há renúncia. Não, então, um terço dos 400 para cada um dos filhos, para C, Então, D e E. E, um terço dos 400 do patrimônio comum. Isso. Então, daí do patrimônio exclusivo fica um quarto para B Um e quarto um, de 400. e um quarto do patrimônio exclusivo para o C, D e E. Certo. Resolvido o problema. Entendido, gente? Se puder printar a tela, te agradeço. Feito. Certo. Alguma dúvida? Bom, então vamos alterar esse exemplo da seguinte forma.
A doa para C 300 do patrimônio exclusivo com dispensa de colação. Mas também A faz, em favor de V, um testamento deixando 100% da parte disponível. Certo? Aqui que entra aquele raciocínio que eu estava tentando explicar para vocês. No momento que ele faz uma doação com dispensa de colação, ele já está usando da parte testamentária. Ele não tem duas partes testamentárias, ele só tem uma. Então, eu tenho que descobrir agora quanto é que V vai receber. Começo a solução como sempre começo, tirando a minha ação. Então, até aí, tudo bem. Passo segundo é pagar o testamento, lembram? Primeiro eu tiro a minha ação, depois eu pago o testamento e depois eu pago as legítimas. Então, eu já paguei a minha ação, agora eu tenho que pagar o testamento. Quanto é que V vai receber? O que vocês acham? Eu acho que recebe 200 do patrimônio comum e 300 do patrimônio exclusivo. Por que 300? Porque Tá certo. seria... Quero saber por quê. Porque a parte disponível do patrimônio exclusivo seria 600. Correto. Ou seja, recebeu 300, então sobra mais 300. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. Os demais colegas compreenderam esse raciocínio, gente? Olhem só, o patrimônio exclusivo é 1.200. Então, a parte disponível do patrimônio exclusivo é 600. Desses 600, eu já usei 300 em vida, que foi quando eu fiz aquela doação com dispensa de colação. Portanto, me sobraram 300. Então, eu paguei 300 para ver. Esses 300 eu tiro daqui, ó. E sobram 600. Agora é que eu vou pagar as legítimas. C, D e E vão receber 1/3 de 400. B vai receber 1/4 de 600. E depois C, D e E vão receber 1/4 de 600. Professor, Pois não. C, D e E não seria 1/3 de 200? Porque V já recebeu... Eu não tirei de lá. Desculpe, tem razão, eu não tirei. Por isso que eu me confundi. Eu errei porque eu não anotei aqui o pagamento da parte testamentária. Tanta informação, tem que ir anotando tudo, senão a gente se Isso, perde. exatamente. Você tem que anotar para não ocorrer isso. O patrimônio comum era 800, eu tirei a minha ação, sobraram 400. Desses 400, eu paguei 200 aqui para o V, certo? Então, por isso que sobraram só 200. Então, é 1/3 de 200. Obrigado pela correção. Dúvidas? Nós temos mais colegas na sala aí? Só estamos nós dois. Pois é. Alguém está conseguindo entender alguma coisa, gente? Tudo certo. Tudo certo, professor. Que bom, que bom. Tá, então printa para nós a tela aí, para a gente mudar o exemplo, por favor. Feito. Tá, vamos lá, outro exemplo. Então, A e B, união estável, comunhão parcial, certo? Patrimônio comum, avaliado em 800, patrimônio exclusivo, avaliado em 1.200, certo?
Muito bem. O A faz uma doação para C do patrimônio exclusivo no valor de 300 em 2019. Depois, em 2020, o A faz uma doação para D de 300 em 2020. E o A faz uma doação para E também de 300 em 2021. Certo? Se eu estiver trabalhando com a ideia de que essas doações são adiantamento de herança, bom, no âmbito da anulação da doação que excedeu a legítima, isso até pode ser discutido em vida. Se um deles quiser discutir esse excesso de doações em vida, é uma outra circunstância, não tem nada a ver com direito sucessório. Para fins de direito sucessório, essas doações todas vão ter que ser devolvidas ao espólio, vão ter que ser colacionadas. Então, não há nenhuma discussão sobre elas. Simplesmente, desses 1.200 aqui, ó, é que eu tirei menos os 300 para C, menos os 300 para D. O C ficou assim, ó. Vamos lá. C, 300 para D e menos os 300 para E. Certo? Então, 369, sobraram 300. Observem que, se eu estou falando de doações que devem ser colacionadas, eu não tenho preocupação nenhuma mais. Agora, se eu pegar todas essas aqui e disser que é com dispensa e com dispensa, o que aconteceu? Eu acabei excedendo a parte disponível. E como vocês sabem, a parte disponível tem que ser verificada no patrimônio comum separado do patrimônio exclusivo. Porque se eu juntar os dois e simplesmente utilizar a parte total, eu estarei prejudicando o cônjuge, que tem participação sobre o patrimônio exclusivo, mas não tem participação sobre o patrimônio comum. Ou estarei prejudicando os filhos, que também, logicamente, vão receber menos do patrimônio exclusivo do que do patrimônio comum. Então, eu tenho que fazer os cálculos separados desses dois patrimônios para não prejudicar nenhum dos herdeiros, certo? Então, se eu fizer isso, se eu pensar numa hipótese em que A doou 300 para C com dispensa, 300 para D com dispensa, 300 para E com dispensa, então eu estou vendo que se ele tinha 1.200 e só poderia dispor de 600, quando ele fez esta doação aqui com dispensa, essa doação com dispensa foi ilegal. Houve excesso. E, então, nós vamos ter que promover a redução, retirando a dispensa desta doação. Certo? Portanto, o E vai ter que colacionar. Mesmo que ele tenha recebido com dispensa, como essa dispensa aí excedeu a parte disponível, ele vai ter que colacionar. Certo? Então, vamos supor ainda que A tenha feito um testamento em favor de V, deixando toda a parte disponível. Como é que eu soluciono esse caso? Vamos solucionar juntos? Qual a primeira coisa a fazer? Meiação, correto? Então, 400 de meiação. Esses 400 eu tirei daqui. Menos 400, sobraram 400. Certo? Esse patrimônio comum eu já posso dividir, porque não vai haver nenhuma alteração dele. Então, C, D e E vão receber... Ah, não.
Tem um testamento aqui. Agora tem que pagar o testamento. Quanto é que o V vai receber da parte comum? V vai receber alguma coisa da parte comum? Sim, recebe 200 da parte comum. Do patrimônio comum. Perfeito. Então, esses 200 eu tirei daqui. Sobram 200. Agora sim, esse patrimônio comum eu vou dividir entre os filhos. Cabendo a cada um deles 1/3 dos 200 que sobrar. Bom, agora, gente, eu vou perguntar: o V vai receber alguma coisa do patrimônio exclusivo? Não. 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 Por quê? Porque toda a parte disponível do patrimônio exclusivo, o A utilizou em vida, realizando doações com dispensa de colação. Esse é o motivo pelo qual ele não tem mais nada para receber desse patrimônio exclusivo. Certo? Então, o V vai receber 0 do patrimônio exclusivo, que eu vou colocar aqui só para a gente entender o que a gente viu. Certo? Bom, agora, depois de pagar a parte testamentária, é que eu realizo a colação. O E vai ter que colacionar. O E colaciona 300 porque excedeu a parte disponível. Certo? Então, sobre esse patrimônio exclusivo, esses 300 aqui recebidos por E vão ter que ser devolvidos. Então, 300 mais 300 vai resultar em 600. Alguém não entendeu por que o E tem que devolver? Muito bem. Então, o E colacionou os 300. Esses 300 aqui vêm do E. Bom, então agora eu tenho que dividir o patrimônio exclusivo, certo? Patrimônio exclusivo, eu vou dividir 1/4 de 600 para B e C, D e E mais 1/4 de 600. E aí eu soluciono o problema. Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Se puder printar a tela. Feito. Mais um exemplozinho aqui. A e B casados em comunhão universal. Patrimônio comum avaliado em 2.000. Certo? A e B fazem uma doação para C no valor de 600, um apartamento que eles tinham no valor de 600 mil reais, dos 2 milhões que eles tinham de patrimônio, certo? Sem dispensar a colação. Doação como adiantamento de herança. Quer dizer, se eu não coloco nada, então eu já sei que é uma doação que tem que ser devolvida, certo? Porque para que seja uma doação com dispensa, eu tenho que ser ou expressa ou tácita, que nós vamos ver o exemplo depois,
ou então naquelas hipóteses de despesas ordinárias, certo? Aqui eu quero só demonstrar o óbvio, né? Ou seja, se A e B doaram 600, então o patrimônio comum ficou avaliado em 1.400, certo? Quando sempre o nosso A é o nosso falecido, certo? Quando o A morre, como é que eu soluciono a sucessão de A? Professor, na verdade, eu tenho uma dúvida nesse exemplo. Diga. A meação de B fica metade de 2.000 ou metade de 1.400? Metade de 1.400, porque não existem 2.000. Sim. Certo? Tá. Certo. O A e B doaram, eles tinham lá uns imóveis e doaram um apartamento no valor de 600 mil. Então, a doação retirou desse patrimônio comum aqueles 600. Quando o A morreu, o patrimônio comum do casal era 1.400. Portanto, a meação de B é metade dos 1.400. Certo? E depois vai fazer mais sentido depois ao final. Olhem só, metade de 1.400. Então, desses 1.400, eu tirei 700, sobraram 700. Muito bem. O que mais? O que eu devo fazer agora? Tem testamento? Não. Então, eu já fiz a meação, já resolvi, já analisei que não tem testamento. Agora eu tenho que fazer a colação. É essa a ordem, lembra? Meação, testamento, colação e legítima. Meação primeiro, depois pago o testamento, depois faço as colações que tem que fazer e depois eu pago a legítima. A pergunta é, quanto que C terá que colacionar? 600 ou 300? 300. 300, exatamente isso. Por que 300? Porque ele vai colacionar o que ele recebeu de A. E o patrimônio vai ficar em 1.000. Ele vai colacionar o que recebeu de A. O que ele recebeu de B, os outros 300 desses 600 aqui, quando B morrer. Lá no inventário de B é que ele vai tratar de colacionar os 300. Então, na verdade, a meação de A e de B estão nesses 600 aqui. A parte de B só vai ser colacionada no inventário de B. Como nós estamos tratando do inventário de A, então nós temos que pagar aqui, nós temos que colacionar somente a parte do falecido. Eu tinha sobrado 700 depois de retirada a meação. O C vai colacionar 300, que é a parte de A, certo? E nós teremos um patrimônio comum de 1.000. E agora, como é que fica esse patrimônio comum? Como é que eu divido ele? Entre os filhos, 1/3 para cada filho. Por que B não recebe? Porque eles são casados em comunhão universal. Muito bem, exatamente isso. Então, 1/3 de 1.000 para cada um deles. B não recebe, porque no casamento em regime de comunhão universal de bens, o cônjuge não é herdeiro. Certo? E pronto, está solucionada a questão. Dúvidas? Se puder printar a tela, te agradeço. Feito. Mais algum exemplo que vocês queiram? Algum outra hipótese?